Hoje vamos ler a sua palavra, em honra somente a Ele. Hoje o tema eu coloquei aí, vai ser o que a Bíblia diz sobre o aborto. A maioria das pessoas sabem que nós, cristãos verdadeiros, somos contra o aborto. Mas a maioria das pessoas não sabe mostrar na Bíblia onde está escrito algo contra o aborto. E tem escrito. E é isso que vamos ver hoje. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus que existe, Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como ela está escrita, vamos ler a sua palavra somente em honra a Ele, a Jesus Cristo. Glória a Deus somente, glória ao Espírito Santo de Jesus somente. Livro de Salmos, capítulo de número 127, Salmo 127, versículo de número 3. Salmo 127, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor Jesus, em honra ao seu santo nome, em honra a Jesus Cristo somente. Os filhos também são um dom do Senhor, e o fruto do ventre é uma recompensa. Vou ler novamente. Os filhos também são um dom do Senhor, e o fruto do ventre é uma recompensa. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Se vamos falar de filhos na Bíblia, independente de qual tipo de filho seja, criança, adulto, bebê, adolescente, abortado ou não abortado, tudo que se diz respeito a filhos na Bíblia, se você tem um filho, ele é homem, mulher, enfim, você tem um filho. O ponto inicial para se falar sobre filhos na Bíblia é esse salmo. Todo assunto que se diz respeito a filhos, vamos começar por aqui, na Bíblia. O que é que podemos falar sobre os filhos na Bíblia? Primeiro, independente das características do teu filho, os filhos também são um dom de Deus. Os filhos também são um presente de Deus. E o fruto do ventre é uma recompensa. Aqui não está, a questão aqui não é se o teu filho é bom, se o teu filho é homem ou é mulher, se ele é adulto, bebê, criança. A Bíblia ela ainda não entrou nessa questão. Primeiro, antes de tudo, se nascer um filho para você, você está gestante, é uma recompensa de Deus. É um presente de Deus. A gente parte desse ponto. Independente se foi um filho desejado, indesejado, planejado ou não planejado, Deus ele detém o poder de decidir se o filho vai ser gerado ou não. Você pode decidir arrumar um marido, você pode decidir arrumar uma esposa, porém é Deus quem decide se vai nascer, se vai ser gerado ou se não vai nascer ou se não vai ser gerado. Deus é quem detém o poder se na barriga de uma mulher vai se desenvolver uma criança. Independente se ela queira ou não queira, porque nós, homens e mulheres, não detemos esse poder se querer. Podemos planejar ou não planejar. Mas é Deus quem decide se vai conceber, se vai ser gerado, se a barriga vai ter todo aquele processo de crescer e tudo mais. Enfim, é Deus quem detém esse poder. E é exatamente por isso que o filho ele é um dom de Deus. Que é dom? Presente. O filho, a filha, a criança é um presente de Deus. Vamos só pensar aqui, raciocinar, que a pessoa que vai dar presentes, no caso aqui é Deus, quem detém o poder sobre o presente, quando ele vai vir, quando ele não vai vir,
quando ele vai chegar, qual a embalagem que ele vai chegar, qual vai ser o presente. Quem decide isso não é quem vai receber, é quem vai dar. No caso aqui, o presente é o filho. Quem vai dar o presente é Deus. Quem dá o presente é Deus. E quem recebe é a mãe ou o pai da criança que Deus vai escolher. A pessoa que está recebendo esse presente, chamado criança, ela não vai decidir a embalagem do presente. Ela não vai decidir quando o presente vai chegar. Pode-se planejar, pode-se fazer uma estimativa, pode tentar ganhar o presente, mas não é certeza. Só quem sabe de todas as coisas é Deus. Afinal, tem casais que tentam ter filhos durante décadas e não conseguem. E tem casais que em meses de casado já tem. Deus é quem decide isso. Primeira coisa, esse é o primeiro detalhe que devemos começar. Em qualquer pregação que se fale sobre filho, o certo é começar expondo esse primeiro fato. Filhos são bênçãos. O teu filho ele pode ser mal criado, ele pode ser rebelde, mas isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a criação, com o ambiente, com outras coisas. Você pode ganhar um presente e estragá-lo, mas não deixa de ser um presente. Você pode ganhar um presente e criar ele de forma mal criada, mas lembre-se que foi um presente que Deus deu. E Deus não tem nada a ver com o que você faz com o seu presente. Se você vai estragá-lo ou não. Muito bem. Vamos falar agora de abortar. O que é abortar? O aborto aqui, que eu estou falando nessa pregação, não é o aborto não intencional. Amém? O aborto intencional, que é o alvo dessa pregação, o aborto intencional, quando a pessoa tem a intenção de abortar, ela planeja isso, ela concorda com isso. O aborto ele é um processo em que se interrompe o processo de gestação, de forma que a criança ela não tenha condições de viver. A criança morre. Isso é aborto. Sabemos que é natural que a mulher ela fique gestante, se torne gestante por 9 meses. Cerca de 9 meses depois, a criança nasce e ela tem condições de sobreviver fora da barriga da mãe. Às vezes, por algum motivo de saúde, um acidente ou um incidente, questões emocionais ou outras questões de saúde, abortam a criança, o corpo mesmo reage dessa forma, sem nenhum estímulo de terceiros, né, de fora do corpo. Nesse caso, não é o aborto que eu estou falando aqui. Esse é o aborto não intencional. A mulher tomou um susto, a criança abortou. A mulher teve um acidente, a criança abortou. Não, esse não é o aborto que eu estou falando. Até porque, como o próprio nome diz, não tem intenção de abortar. Não se tem a intenção, não se planejou, foi algo inesperado. E falando de coisas inesperadas, não temos poder sobre, né? Não temos poder sobre situações inesperadas. Não podemos fazer nada nesse caso. Mas no caso onde a mulher ela planeja, ela quer, ela decide, ela vai a um local abortar uma criança, o que é que Deus tem a falar sobre isso? Já entendemos que no livro de Salmos que crianças são presente de Deus. Independente se você gosta ou não, se você planejou ou não, a Bíblia não entra nessa questão, ela só diz uma coisa: filhos são presente de Deus. Não importa se são planejados, se são bonitinhos, ou se não foram planejados, enfim. Vamos ler o livro de Isaías, sabendo que o Senhor
ele decide quando uma criança vai ser gerada. Quando uma criança é gerada, sabemos que Deus concordou que a criança fosse gerada, que ela se desenvolvesse na barriga da mãe e começasse um processo de gestação. Muitas pessoas podem dizer assim, mas Tiago, há mulheres que são estupradas, violentadas, e o resultado disso é que se nasce uma criança. Nesse caso, a mulher ela não tem culpa disso. Por que não abortar então a criança? Porque sabe, a violência contra a mulher pode até ter acontecido. E contra isso Deus não concorda com isso. Mas acontece que diante daquela situação horrível, apesar de toda. Como é que eu posso dizer isso? Apesar de toda a fatalidade daquele ato, no meio daquele ato, Deus decidiu presentear a mãe. Talvez você não possa ver assim. Talvez você possa pensar que uma mulher grávida vai ter mais trabalho. Foi um filho indesejado, não foi planejado. A Bíblia, ela não tem culpa do teu jeito distorcido de ver o mundo. Deus não concorda com o estupro? Óbvio que não. Mas naquela situação, Deus decidiu. Uma criança nascer não é fruto de uma decisão humana. Eu não nasci porque há 18, 19 anos atrás, o meu pai conheceu a minha mãe. Você não nasceu porque teu pai e tua mãe quis que você nascesse ou planejou que você nascesse. Você só nasceu porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, teu pai poderia planejar, tua mãe poderia tentar. E não ia adiantar. Olha o que diz a Bíblia no livro de Isaías 66, versículo de número 9. Olha o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 66, versículo de número 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixaria eu o bebê aparecer, mas não chegar a nascer? Pergunta o Senhor. Eu, o causador do nascimento, fecharia seu ventre? Pergunta seu Deus. Deus está fazendo a pergunta retórica. Se eu, diz o Senhor, se eu permitir que uma criança começasse a ser gerada no teu ventre, eu, o causador, eu sou a causa da criança estar aí. Eu quem decidi, diz o Senhor na sua palavra. Eu causei isso. Eu fui quem decidi que a criança começasse a ser gerada. Eu permito que ela seja gerada, mas eu não quero que ela nasça. Eu fiz isso para que você realmente matasse a criança e abortasse. Pergunta ao Senhor na sua palavra. Deixaria eu o bebê aparecer na ultrassom, na barriga, nos exames, mas não chegar a nascer? Pergunta ao Senhor. Eu, o causador do nascimento, eu quem causei que essa criança estivesse aí. Eu, o causador do nascimento, fecharia seu ventre, não ia permitir que a criança nascesse e tivesse saúde, e tivesse uma infância e começasse a crescer como adulto? Por que Deus pergunta isso? Porque ele, o causador da criança, está ali. Perceba bem o que eu estou dizendo. Deus não causou o estupro. Deus não causou que você e o seu marido decidisse fazer o ato, planejar ter uma criança. Porém, Deus causou que a criança lá estivesse após a situação. A Bíblia ela é bem clara quando deixa a opinião de Deus acerca disso.
A ponto de Deus fazer perguntas irônicas para o povo de Israel acerca do tema. Obviamente, só que é uma profecia, mas no meio da profecia aqui está a opinião do Senhor a respeito desse tema. No livro de Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 42, diz assim a palavra do Senhor: Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 42. Perdão, errei. Errei aqui o versículo, minhas irmãs e meus irmãos, me perdoem. Não vamos ler esse livro. Vamos ler o livro de 1 Samuel. Olha a diferença. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 2. Entendemos que tirar a vida de uma criança somente porque não a quer, isso diante dos olhos de Deus é assassinato. Um assassinato injustificado. Sei que os homens mudam as leis tanto quanto trocam de roupa. Mas Deus não é regido por leis humanas. E na verdade ele não é regido por nada. Ele é quem é o regente, ele é quem faz as próprias leis e as leis dele não mudam. Há alguns casos em que a Bíblia ela deixa a exceção para que se cometa homicídio. Vamos lembrar aqui que o aborto ele é homicídio. O que é homicídio? É eu empreender uma atividade com a finalidade de tirar a vida de alguém. Homicídio, matar. Na lei dos homens tem homicídio doloso, homicídio culposo, enfim, eu não quero entrar nisso. Estou falando da maneira crua da palavra. O que é homicídio? Uma atividade que eu faço para matar alguém, dar uma facada em alguém, para cometer um homicídio, por exemplo. O aborto ele é um homicídio, porque as mulheres que o cometem, obviamente, não estou falando aqui do aborto não intencional, que ocorre por questões de saúde, por questões emocionais, acidentes, incidentes e etc. Estou falando das mulheres que planejam, vão e fazem. Isso diante da Bíblia é homicídio. É a mesma coisa que você esfaquear um homem na esquina, é a mesma coisa que você matar uma criança na rua, é a mesma coisa. Você está tirando a vida de alguém, você está com a finalidade de atacar alguém até tirar a vida dela. Muito bem. Porém, a Bíblia, ela deixa algumas situações em que você realmente pode matar alguém. O aborto não está entre elas. Eu vou mostrar quais são as situações e mostrar para você que o aborto não está entre elas. A primeira situação em que você pode, eu vou mais além, eu vou dizer que você deve matar alguém, seria no caso da ordem divina. Quando Deus te manda matar. Vamos ler o livro de 1 Samuel, podemos ver aqui Jesus dando uma ordem bem clara ao rei Saul, dizendo que ele deveria matar algumas pessoas. Vamos ver. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 2. Isto é o que o Senhor dos Exércitos diz. Eu me lembro do que Amaleque fez a Israel, como ele lutou contra Israel quando ele estava vindo do Egito. Agora vá e ataque os amalequitas e o destrua completamente. Destrua tudo que ele tem, não poupe, mas mate homens, mulheres, crianças e bebês, vacas e ovelhas, camelos e jumentos. Pronto, vemos aqui uma situação de ordem divina. A ordem era para se matar bebês, enfim, mulheres, todos. Uma questão de ordem divina. Deus mandou. A segunda situação em que você pode matar alguém é na questão da defesa pessoal. Legítima defesa. Está até prevista na lei dos homens, né? Na de Deus também.
Êxodo capítulo de número 22, versículo de número 2. Êxodo 22, versículo de número 2. Diz assim o Senhor: se um ladrão for pego enquanto roubava uma casa e for ferido e morrer, não se trata de assassinato. Legítima defesa. O ladrão veio invadir a casa, felizmente acabou morrendo, né? Não é assassinato. A terceira situação é a defesa do próximo. Eu tenho a minha própria defesa e também tenho a defesa do próximo. Livro de Levítico, né? Vou deixar aí depois escrito no vídeo e também escrito aqui no grupo o versículo da defesa ao próximo, onde Deus nos aconselha também. Nos aconselha não, nos manda defender o nosso vizinho, o nosso próximo. Amém? A não ser por esses três motivos, motivo de ordem divina, motivo de defesa pessoal ou defesa do próximo, a Bíblia ela declara que quem matar o outro, a não ser por essas três causas, mandado de Deus, defesa pessoal ou defesa do próximo, a Bíblia declara isso como um homicídio, pecado abominável e injustificável. Não se tinha por que matar o próximo. Infelizmente, as pessoas hoje não entendem que a palavra de Deus ela nos deixa essas alternativas. Mas se no caso não for um caso, se você matar alguém não for o caso de ordem divina, de defesa pessoal ou de defesa do próximo, isso se caracteriza crime diante de Deus e pecado. Como diz o livro de Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 12. Diz o Senhor da mesma forma: quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. Se não foi premeditado, mas um ato de Deus, então eu lhe designarei um lugar para onde ele poderá fugir. No entanto, se alguém matar deliberadamente uma pessoa após planejar o ato, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar e executá-lo. Aqui, aproveitando o versículo, vemos uma vez mais Deus dizendo que, caso ele der uma ordem, como ele diz aqui, olha, se não foi premeditado, mas foi um ato de Deus, ou seja, Deus ordenou esse ato, então não é crime. Mas se a pessoa matar deliberadamente, sem motivo nenhum, sem justificativa nenhuma, isso é homicídio. Então vemos aqui. Vamos analisar o aborto. A criança, Deus mandou eu matar a criança? Se não, então é crime. Diante de Deus é pecado, não pode. A criança, ela traz algum risco a minha defesa pessoal? A criança está com a faca na mão, dentro da minha barriga, querendo me matar? Ela quer me assaltar? Não, infelizmente não. Felizmente, na verdade, né? Ela não está. Não pode matar. A criança está ameaçando meus irmãos, meus vizinhos, meu próximo? Não. Não se pode matar a criança. Então, o que é que nos resta dizer aqui para acabar a pregação? Vamos só ler o livro de Apocalipse, os versículos mais odiados pelo mundo desse livro. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Diz assim o Senhor Jesus: mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Perceba que os assassinos estão na lista. Quem mata uma criança diante de Deus é um assassino. Seja ela
já nascida, já concebida, ou ainda em processo de gestação, é uma criança, independente. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Do lado de fora da Nova Jerusalém estão todo aquele que ama e pratica a falsidade. Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos novamente, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Diz o Senhor Jesus na sua palavra. E para finalizar a pregação, o último versículo, Apocalipse, capítulo de número 22, novamente, versículo de número 11. Diz o Senhor Jesus: todo aquele que continua a agir impiamente, que o faça. Todo aquele que é sujo, que viva na sujeira. Também todo aquele que é justo, continue a fazer justiça. E todo aquele que é santo, continue a santificar-se. Deus está dizendo: você quer matar a criança? Você quer viver como quer? Tudo bem? Vai, faça. Você quer viver conforme as suas leis, ou conforme a lei dos homens, que por muitas vezes não reflete a lei de Deus? Tudo bem, vá, faça, suje-se mais. Porém, agora vem o versículo de número 12 do capítulo de número 22. Prestem atenção, disse Jesus. Venho em breve e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tem feito. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Glória a Deus. Então você quer agir, continuar agindo, continuar acreditando, continuar patrocinando essas ideias que vão contra a Bíblia, faça. Mas prestem atenção, disse Jesus. Eu estou vindo e meu galardão, meu julgamento vem comigo para dar a cada um conforme os seus atos. Com toda certeza, o que a irmã me perguntou, biblicamente falando, e o Tiago até complemento, não, mas concordo e ratifico, né? Ou seja, carimbo em cima do que você falou, Tiago, que realmente o reino dos céus é dos pequeninos. Deixai vir as minhas. Jesus disse, né? Deixai vir a meus pequeninos, pois eles é do reino que dele é o reino dos céus, deles, né? Então, a minha irmã que perguntou aí, realmente. Ah, mas poxa, mas a criança foi abortada. Será que ela foi para o céu? Biblicamente, sim. Sim, está lá na Bíblia, está escrito que sim. Muito bem. Ah, mas será que a minha mãe foi perdoada? O Tiago falou uma coisa corretíssima. Ela pediu perdão? Ela buscou o Senhor? Ou seja, e o homem da cruz? No último minuto, o Senhor Jesus disse para ele, né? Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso? Ele disse: em verdade te digo. Ainda falou duas vezes para consolidar o que falou. Que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, não é amanhã nem depois, é hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Então, eu também falaria para a irmã, Tiago, o que você falou, descanse, irmã, porque se foi pedido perdão, se buscou perdão e não praticou mais o pecado, amém, em nome de Jesus. Mas concernente ao tema que você falou, não somente para reforçar o que dá sobre a irmã, a Bíblia ela não fala diretamente sobre o aborto, ou seja, e as polêmicas a respeito tendem a se concentrar em duas passagens aí que permitem algumas ou duas ou diferentes interpretações, né? Portanto, o que que acontece? A Bíblia não aborda diretamente a interrupção da gravidez, mas é citado por alguns religiosos indícios que o livro sagrado, que a Bíblia sustentaria a posição de que o aborto seria um pecado e contrário à vontade de Deus. Por quê? Ao mesmo tempo que defendem que não há elementos para usar a Bíblia, ou seja, alguns, inclusive católicos, defendem que não há elemento. Tá? Se você falar com alguns católicos, e respeito se algum católico está ouvindo ou ouviu o que eu vou falar, mas isso aí é fato. Eles alegam que não há elementos para usar a Bíblia como base para condenar o aborto, sobretudo logo no início do livro de Jeremias, escrito provavelmente, irmãos, no século 7 a.C., o autor diz e apresenta o seguinte, já na introdução, diz que as palavras teriam sido ditas pelo próprio Deus para Jeremias. E diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da mãe, te santifiquei.
Ou seja, nós, eu, você, irmã Eliana, todos que estão aqui, né? Tiago, Maria do Rosário, Eliane, enfim, todos nós, o Senhor nos conheceu antes que fôssemos formados no ventre da mãe. Então, já no livro de Salmos, o maior dos livros em si, né, que compõe a Bíblia, há uma outra referência da vida que existiria antes mesmo do nascimento, que está lá em Salmo 139, que o autor diz assim, ó, que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha que coisa tremenda, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, diz os salmistas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, significa que antes mesmo que fôssemos formados, Deus já nos conhecia. Já estava escrito lá no livro dele a nossa existência. E o Senhor sabe o nosso passado, o nosso presente e ele sabe do nosso futuro. Portanto, irmãos, a Bíblia afronta o problema do aborto sublinhando o valor da vida humana, aquela chamada por Deus antes mesmo de que ela esteja dentro do útero materno. Ok? Então, o que que ocorre? É, Jeremias, ou seja, a mentalidade está presente, de questão de que esse conceito, a mentalidade está presente porque Jeremias, Deus já falava para ele. Tanto é que ele falou assim, ô Senhor, mas ainda sou um menino. Ele falou assim, que dizia o seguinte, olha, eu vou traduzir para nossas palavras, tá, irmãos? Jeremias, eu já te conhecia. Você pode ser um menino, pode ser uma criança, mas eu colocaria as palavras na tua boca. Ou seja, Deus já sabia todas as coisas. Na verdade, se você observar bem, há uma dupla utilização do advérbio de tempo. Antes, reforçando a ideia de que já haveria vida anterior ao fato do nascimento, tá bom? Então, o antes sublinha a verdade bíblica de que a vida humana vem, ou seja, advém de uma decisão temporal por Deus, que dentro da existência, ou seja, do onipotente que é Deus e sábia, ele já nos formou, conheceu, santificou a vida humana. Então, irmãos, estou falando tudo isso porque Deus já nos conhecia antes mesmo e o verbo formar, originalmente eu peguei aqui na internet, diz assim, ó, iatizar em hebraico, que traz a ideia fundamental de um ato criador realizado em um passado muito remoto, que igualmente pode ser estendido como o eterno presente que define a existência de Deus, aquele que não possui passado ou futuro. Em outras palavras, diz aqui o autor, né? A criação de uma vida humana é uma decisão divina, realizada de uma vez por todas e que se atualiza sempre. Não importa, olha a questão do estupro que você estava citando, né? Não importando as circunstâncias do mundo humano. Ou seja, não importa as circunstâncias do mundo humano, já era uma ação em si, uma decisão divina. Muito bem, por que eu falei tudo isso? Aí vale para a irmã falou sobre ela quis um dia ter filho, e tantas mulheres que não quer ter, ou aborta, né? E tem um filho por ano. Até estava minha esposa aqui ao lado, falei para ela assim: a mãe da minha esposa teve, acho que 13 filhos, a Marilena aí sabe. A minha mãe teve 4. O mais interessante, irmãos, de toda essa história na minha vida é que quando eu tinha meus 19 para 20 anos, uma madrinha minha de casamento falou que fez 7 abortos. E eu conversando com minha mãe, uma conversa informal, falei assim, mãe, fulana de tal, conhecida nossa, minha amiga, uma senhora já, ela me falou que fez 7 abortos. É muita coisa, mãe. Imagina o útero dessa mulher como tá. Conversando assim, batendo papo com minha mãe não é evangélica. Até hoje eu tenho orado muito por ela. Mas ela vai se converter em nome de Jesus. Aí ela chegou e falou que assim, ué, mas você tá assustado por quê? Eu fiz 9? Aí eu falei, como é que é o negócio, minha mãe? A senhora fez 9? Eu não sabia dessa história, não. Aí vem o pior da história. E você era um deles. Eu falei, como é que é o negócio? Me explica isso direito. Não, não, deixa pra lá. Não, agora a história me explica, já começou. Então minha mãe me contou a história. Minha mãe tem 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E ela contou, irmãos, que meu pai viajava muito e tinha mulheres na rua e tudo mais, mas quando meu pai voltava de viagem, ela namorava com ele, ela não podia tomar anticoncepcional, não podia tomar nada, por causa que ela tinha alergia, um monte de problema, e acabava engravidando. E então ela teve o primeiro filho, que é meu irmão mais velho, evangélico, graças a Deus, teve a minha irmã, nós estamos pregando para ela, e engravidou de Eduardo. Quando ela engravidou de mim, ela conta que ela não queria ter.
Falou assim, não posso ter mais um filho. Não é nem por não gostar do Eduardo, não por rejeitar o Eduardo. Ela falou, não posso ter mais um filho. Eu já vendia, ela falando, né, eu já tinha vendido a aliança para comprar leite para os dois primeiros, porque seu pai não dava alimento em casa, não dava comida, tudo o dia dele era para rua, bebida e mulheres. E eu procurei alguns meios, tomei remédios de tudo quanto é jeito, um dos mais fortes que existia na época, em 1966, quando eu nasci, né? Ele falou assim, eu tomei os piores remédios e você não desceu. E o pior, ela falou assim para mim, você veio com um cordão umbilical tão pequenininho que você sempre foi o filho mais agarrado comigo. Eu falei, sabe por quê, mãe? Porque quando Deus tem um propósito, Deus cumpre, Deus faz. Aí, irmãos, por que que o diabo queria destruir ou matar a vida do irmão Eduardo? Porque o irmão Eduardo, para a honra e glória do Senhor Jesus, é um ganhador de almas. Eu tenho feito falado para Deus, Deus, quando eu pregar em qualquer igreja, presídio que eu prego, ou qualquer lugar, eu não quero aparecer, mas que haja conversão de almas, que vidas sejam salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E tem sido. Preguei em Cajazeiras, 47 presos. Preguei em duas estradas, que uma família de 15 pessoas se converteu. Pregava em cultos em minha esposa na Paraíba, 25 pessoas em média, 14 a 25 pessoas se convertiam. Enfim, eram pessoas assim de cultos pequenos, né? Não falando nem para multidões aí. Então, vidas realmente se convertiam, porque Deus tinha um propósito. Aí talvez você fale assim, poxa, mas peraí, mas o diabo sabia que Deus tinha esse propósito na tua vida? Não. Mas quando Deus tem uma obra na sua vida, Tiago, da minha irmã Eliane, Maria do Rosário, e Deus tem uma bênção, o céu começa a entrar em movimento. E quando o céu começa a entrar em movimento, o diabo vê e falou, opa, tá nascendo o Tiago. Esse daí vai fazer um arraso no inferno. Vamos tentar fazer de tudo para tirar ele, vamos tentar fazer de tudo para causar problemas na vida dele, tristeza, amargura, para ele não ficar firme nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o aborto é crime, sim, inclusive no Código Penal, né, do Brasil, e que se você, por um acaso, meu irmão, um dia não evangélica, é claro, né? Quando não era evangélica, fez algum aborto, há tempo de pedir perdão a Deus, há tempo de se reconciliar com Deus e há tempo ainda de você não continuar com essa prática ou nunca mais praticar isso. Ah, mas não foi espontâneo, foi um acidente. É diferente, né, Tiago? É diferente. Tá bom, meu irmão? É outra coisa, não um provocado. E eu fiz um estudo, eu tenho um livro, inclusive, não meu, escrito, mas de um autor muito conhecido, um pastor evangélico, que eu fiz um estudo uma vez na igreja que o pessoal ficou bobo sobre aborto e os tipos de aborto e o que realmente acontece com as crianças quando é feito aborto. Então, é preciso falar sobre esse tema, é preciso realmente um tema que choca as pessoas, mas é um tema que é necessário para que as pessoas, principalmente nós cristãos, tenhamos a consciência da gravidade do fato. Amém? Uma outra coisa, tem uma história de um homem que já encerra minha fala, irmãos. É uma história de um homem que uma vez numa sala de aula foi perguntado assim, aí eu gostaria que você aí respondesse para você mesmo, porque para dar tempo para todo mundo participar, né? É, um homem, ele tinha tuberculose, não, perdão, ele tinha sífilis e a mulher dele tinha tuberculose. Ele teve três filhos. O primeiro filho nasceu com problemas mentais, o segundo filho nasceu com sífilis, o terceiro nasceu com outro problema que eu não sei qual foi, e a mulher dele engravidou do quarto. E aí, na sala de aula, isso é um fato verídico, perguntaram pro pessoal assim, quem aqui, na sua opinião, se viesse a perguntar para essa mãe, né? Se viesse perguntar o que que eu devo fazer, quem aqui apoiaria o aborto? Muita gente, inclusive evangélicos, levantou a mão e falou: eu apoiaria, porque olha a situação dela. Muitos. Aí o professor falou assim: pois é, aqueles que disseram eu apoio o aborto, vocês acabaram de matar Ludwig van Beethoven, o músico. Essa é a história dele. O pai tinha problema de saúde, a mãe tinha problema, nasceu os três ou quatro filhos, sei que ele era o quarto ou quinto filho da geração ali. E aí ele nasceu e em termos da música foi um sucesso, todo mundo sabe, o Thiago ele é músico, sabe? Então, irmãos, não permita, não apoie e não se solidarize com o aborto. Deus não se agrada, é crime. Obrigado a oportunidade, em nome de Jesus. Fique na paz.